Haris Kairene, estamos juntos para mais um momento, mais uma aula, mais uma reflexão, mais um momento de ampliação de ideias, de construção de pensamento, de formulação de hipóteses. Tudo isto nós alcançamos, compreendemos, conseguimos, ampliamos em um momento de reflexão em uma aula. Hoje nós vamos falar sobre pietismo. Você já sabe o que é um pietismo? Já ouviu falar de pietismo? Vamos falar sobre isso hoje. Mas antes de entrarmos neste conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever no canal. É esse canal que você está acessando aí, se inscreva. Também dê o joinha assim, ó, no vídeo. Participe firme conosco. Muito bem. O pietismo foi um rompimento, tá, com as tendências escolásticas. Então, o pietismo ele foi um rompimento que causou aquela, vamos assim, libertação das tendências escolásticas e também foi uma afirmação da primazia do sentimento, tá? Do sentimento na experiência cristã. Então aquela parte da emoção, do romanticismo, né? E uma defesa da participação ativa dos leigos na edificação da vida cristã. Também foi isso que causou o pietismo. E uma ênfase, claro, numa atitude ascética, estrita para com o mundo, ou seja, para com as influências da sociedade ou todos os procedentes de imaginários, de ideias contrárias que podem causar uma aversão à fé. Tá? Então, as várias influências que contribuíram para o surgimento desse movimento, do pietismo, é difícil nós rastrearmos e apresentar com toda uma precisão. Tá? Porém, a melhor posição, compreensão que podemos ter é a concedida por, vamos dizer assim, o grande mentor da história da igreja, Walker, que vai dizer que a figura central, que foi o progenitor, né, o mentor da questão aí, justamente da formação do pietismo, foi o Philip Jacob Spener. Tá? Spener, que viveu no ano 1635 a 1705. E ele então foi o grande mentor do pietismo na Alemanha, o pietismo europeu da Alemanha, tá? Um dos vultos religiosos mais notáveis, inclusive do século XVII, foi o Philip Jacob Spener, que foi um docente que trabalhava com uma grande, vamos assim, ação e intervenção no ensino de prospecto e ordem pietista, tá? Um ensino mais no sentido mais restrito, tá? De uma forma mais religiosa, mais cristocêntrica. Spinner vai nascer na Alta Alsácia e vai ser educado em Estrasburgo, onde se torna um versado na exegese bíblica e vai pronunciar ali uma disciplina de escolástica, né? Vai ser um professor da disciplina de escolástica e mais tarde vai ser o responsável por um ensino catequético ou ensino de discipulado, né, no maior círculo das igrejas luteranas dentro do contexto da Alemanha. Os estudos posteriores dele foram desenvolvidos na Basileia, ou seja, na Suíça, né, na Basileia, e depois em Genebra, e aproximaram-se então das ênfases reformadas, mas sem afastá-lo ou sem retirá-lo do centro, do cerne dele, que era e sempre foi o luteranismo, tá? O seu desenvolvimento mental e espiritual foi modelado por muitos fatores. Em Estrasburgo, por exemplo, Spiner estudou cuidadosamente a teologia de Lutero,
ali ele foi especialmente estimulado por um livro escrito por um simpatizante do misticismo, Johann Hartmann, intitulado Verdadeiro Cristianismo, que foram publicados ali nos anos de 1605 a 1609, que não está claro o quanto a poesia religiosa de Paul Gerard teria o impressionado também, mas foi dois assuntos ou dois livros que lhe impressionaram e que mapearam o seu pensamento pietista. Também não se sabe o quanto ele deve aquele movimento das igrejas reformadas e que muitas vezes foi denominado de pietismo holandês. Ele também teve uma influência no pietismo holandês. Então, ele era um grande desenvolvedor da prática da piedade, tá? E foi um grande mentor também, influenciador das obras de todos aqueles que seguiam o pensamento, né, e a proposta teológica de Richard Baxter, a qual Spinner vai ser um dos grandes intérpretes e um dos grandes editores das obras de Richard Baxter. Em 1666, Spinner vai passar a ser o principal pastor na próspera cidade comercial de Frankfurt. Ele vai sentir assim aquela necessidade, né, da disciplina eclesiástica e vai se achar impedido pois toda a autoridade estava nas mãos do governo da cidade e com isso ele vai tomar uma posição de uma inovação que vai ocorrer em 1670, quando ele reúne em sua própria casa um pequeno grupo de pessoas com ideias semelhantes para a leitura da Bíblia, oração e discussão dos sermões dominicais, e assim ele se aparta ou sai do contexto de condução direta do clero de uma igreja luterana, porque via que quem conduzia era o Estado e ele era totalmente o contrário, e então vai reunir um grupo na sua casa com a proposta de estudo da palavra de Deus, né? Um estudo mais restrito da palavra de Deus. Tais planos para o cultivo de uma vida cristã mais, vamos dizer assim, avivada, mais fervida, mais pietista, mais chamada a um compromisso, foi exposto por Spina em seu livro Pia Desideria, em 1675, quando ele vai descrever os principais males da época, como sendo a interferência do governo, o mau exemplo das condutas indignas de alguns clérigos e as interpretações controversas da teologia e também as bebedices, imoralidades e o egoísmo dos leigos. Então ele vai propor mais tarde ele propõe o quê? Um meio de reforma, uma formação de círculos nas diversas congregações, que é denominado a Ecclesiolae in Ecclesia, para leitura de literatura teológica e bíblica, e também mais tarde ele vai ser aquele que vai promover um cristianismo com uma tendência de entrega e de busca de um conhecimento teológico e intelectual ainda mais ampliado, tá? Outra questão muito interessante que foi proposta pelo Spinner, que esses esforços de Spinner dentro do pietismo alemão e também pietismo holandês encontraram, claro, forte oposição e despertar enorme controvérsia, que foi facilmente, né, ele foi, no caso, falsamente acusado de heresia, quando indicando certo afastamento intencional dos padrões luteranos. Então, quando ele se aparta dos padrões luteranos, ele então é ameaçado e denunciado como herege, tá? Spinner se popularizou e popularizou a sua familiaridade com a Bíblia, tornando-se um grande biblicista e enfraqueceu aquela questão das autoridades, das normas confessionais ou dos dogmas, com a forma lógica final daquilo que a Escritura tinha a ensinar. Então ele foi um grande promovedor da teologia bíblica, tá? Em Frankfurt, alguns de seus discípulos, apesar de seu protesto, afastaram-se do culto e dos sacramentos da igreja. E com isso, Spinner atraiu para si uma oposição até com um contexto jurídico e
policial. Então, a grande figura, o grande mentor do pietismo foi a pessoa de Spinner, tá? Ele que foi um grande, vamos dizer assim, um grande desenvolvedor de toda a proposta do pietismo. Mais tarde também veio surgir outros homens como Frank, que era dotado de uma imensa energia e um gênio organizador, né? Que foi um grande homem mais voltado a obras sociais, a cuidado com crianças, órfãos, e até vai formar e vai fundar uma casa de órfãos, tá? Mais tarde vai surgir também o Hall. Hall vai ser um idealista na obra missionária e vai desenvolver um projeto missionário para o pietismo, isso já nos anos de 1730, tá? Quando ali também nos anos 1730 surge, vamos dizer assim, o grande Frederick Schweitzer, né? Que vai trabalhar na Índia em 1750, tá? Que seria um grande missionário e um dos primeiros missionários dentro desse contexto do movimento do pietismo. Então, o Spinner vai ser um dos grandes mentores, um dos grandes influenciadores, até de uma intervenção missiológica do pietismo dentro do contexto da Europa, dentro do contexto da Alemanha, e vai ter uma grande influência na ortodoxia do prospecto, vamos dizer assim, de um novo luteranismo, um luteranismo já distanciado e apartado dos contextos do Estado, tá? E com isso, claro, atraiu uma série de perseguições e uma série de embates contra ele, tá? Então isso que foi algumas situações contrárias, né, que veio contrair e que veio causar um prejuízo mais tarde até para a sua vida, mas ele já estava já nos caminhos, né, de vamos dizer assim, aposentadoria e já estava também muito próximo da sua morte. O outro momento que nós queremos falar também é que o pietismo ele trabalhou ou ele foi um predecessor, tá? Foi um predecessor para causar mais tarde o reavivamento promovido pelos irmãos Wesley e também o próprio movimento Santidade, o movimento Hollins, que é o movimento que foi propulsionado pelo metodismo, tá? Então, com todo esse contexto de ação e intervenção que o pietismo causou, ele alcançou um grande espaço dentro da história da igreja e dentro do contexto histórico do protestantismo. Então sempre é bom estarmos pensando, lembrando e relembrando do pietismo como um tempo, um período em que a igreja começa a caminhar com um olhar mais bíblico, um olhar mais de santificação, um olhar mais de renúncia e um olhar mais de compromisso com Deus. Era isso que tínhamos para hoje aqui no seu canal A Rota da Teologia.